Vamos lá, a gente preparou com muito cuidado e muito carinho um conteúdo bem especial para debater com vocês nesses próximos minutos. E eu queria começar trazendo para vocês que uma notícia que talvez vocês já tenham notado, mas que a disputa hoje não é mais pela fatia de mercado, não é mais pelo tamanho das vendas das categorias de vocês. Hoje a disputa ela é muito mais ampla, ela é pelo bolso do consumidor. Né? Então a gente vê que hoje falar só de sellout já não é mais suficiente para a gente conseguir ter um crescimento sustentável, estejamos nós falando de varejo, estejamos nós falando da indústria. Né? E por que eu falo isso para vocês? Quando a gente analisa o comportamento de compra do brasileiro como um todo, ou seja, de todo o orçamento do brasileiro, aonde ele gasta, a gente vê claramente o movimento do brasileiro buscando equilibrar o seu orçamento. Né? Então ele começa a apertar os cintos com o gasto do abastecimento do lar. A gente nota que o abastecimento do lar sofre uma retração e uma redução da importância dentro do bolso do consumidor. O brasileiro também aperta o cinto com os gastos que ele pratica fora do lar, como entretenimento, refeições fora de casa, e ele começa a gastar mais com contas de casa, visto que a gente tem uma inflação no Brasil, nós tivemos em 2025 uma inflação, né, entre 4% e 5%, uma inflação, por exemplo, da conta de energia elétrica, de combustíveis, beirou aí 13%, e ele começa a gastar mais com outras dívidas também. Cheque especial, cartão de crédito, consignado e também as bets, que nós já muito falamos para vocês aqui. E um outro ponto importante da gente trazer é que até pouco tempo atrás, quando a gente pensava em concorrência, né, se vocês sejam vocês fabricantes, vocês pensavam em concorrentes aquelas marcas que estavam ao lado de vocês na gôndola. O varejo pensava em concorrência e olhava aquelas lojas que estavam próximas das lojas, né, que esses estabelecimentos possuíam. Hoje, a concorrência já está muito mais ampla e a gente tem novos fatores, que é o que nós chamamos até mesmo de concorrentes invisíveis, disputando essa renda do brasileiro. Eu destaco aqui para vocês os jogos de azar, que ganhou muita força no Brasil. A gente tem já uma penetração de 26% dos lares declarando que faz um uso regular de apostas, né, semanalmente. A questão, né, dos cross-borders, né, com as blusinhas, as importações desses tipos de produto. E dois fatores que vêm ganhando muita relevância dentro de uma tendência de saudabilidade, que é a questão das academias no Brasil. Então, se a gente pegar somente uma das principais redes no Brasil, já noticiou que vai abrir até o final do ano mais de 400 unidades. O fenômeno de corrida de rua, aumentando 85% somente em 2025, e a questão das canetas emagrecedoras, que assim como, né, a questão das academias, acaba sendo um instrumento dentro de uma tendência de saudabilidade que não é uma tendência nova, mas que vem ganhando cada vez mais força. Falando ainda sobre as canetas emagrecedoras, a gente acabou de divulgar um estudo bem recente sobre isso, em que a gente anota que 5% dos lares no Brasil já faz o uso regular dessas canetas no seu dia a dia, e tem outros 26% de lares declarando que pretende fazer, uma vez que caem ali as barreiras de acesso, sejam elas o custo, seja elas a falta de informação, mas eu deixo, né, essa informação para uma segunda conversa que a gente vai ter. Quem tiver mais interesse pode inclusive passar no nosso stand e conversar com a nossa equipe de especialistas sobre isso. Mas o fato é, todo esse cenário tem feito com que o consumo no Brasil, ao longo de 2025, apresentasse uma retração que se manteve ao longo de 2026. Então o mercado brasileiro apresentou uma retração em volume que se manteve em 2026, e em faturamento a gente nota também uma desaceleração em função dessa queda no volume, mas como também em função de uma desaceleração na inflação. Né? O cenário ainda é positivo, mas a gente nota patamares bem inferiores do que nós tivemos no início de 2025. Outro ponto importante de trazer é o impacto disso na cesta do consumidor brasileiro tem feito com que o carrinho do brasileiro esteja cada vez mais reduzido. Quando a gente nota, né, uma comparação entre, se eu tiro uma foto do carrinho do brasileiro hoje e tirasse uma foto desse mesmo carrinho, desse mesmo consumidor um ano atrás, eu teria 8% menos produtos nesse carrinho do que eu tinha um ano atrás. Né? Ou seja, o brasileiro está gastando mais e levando cada vez menos produto para casa. Em média, 8%. E aí, para a gente dar a volta nessa situação e a gente conseguir obter uma situação de sucesso, a gente tem dois caminhos básicos de crescimento. Ou eu aumento a frequência de visitas do brasileiro no ponto de venda, ou eu faço com que ele compre mais a cada vez que ele esteja no ponto de venda. Esses dois caminhos parecem óbvios, mas existem possibilidades de desenvolvimento de cada uma dessas vias. Ou de aumentar a frequência, ou de a gente fazer ele gastar mais dentro da onde ele está. E como é que a gente pode desenvolver, então, esses dois caminhos? Primeiro, a gente nota que cada vez mais a questão do atributo, a escolha da loja para um consumidor cada vez mais multicanal vem ganhando relevância. Né? A gente avalia ano a ano quais são aqueles atributos que o brasileiro mais valoriza na hora de escolher aonde ele vai fazer uma compra, e a gente vê que 9 a cada 10 brasileiros declara que faria compra em um estabelecimento comercial que atendesse àquela expectativa dele em relação ao atributo. Esses atributos variam de canal para canal, dependendo da missão de compra desses canais, e a gente nota cada vez mais um ponto que é a questão da experiência sendo valorizada por esse consumidor. Eu trouxe aqui uma evolução ao longo dos 3 últimos anos para vocês, e um ponto que eu queria trazer que foi já inclusive reforçado por alguns varejistas que estiveram nesse palco mais cedo, que é: tentem fugir de uma disputa de preço.
preço não fideliza consumidor. Aquele consumidor que compra na loja de vocês hoje pelo preço, é aquele mesmo consumidor que amanhã vai comprar no seu concorrente porque ele encontrou um preço mais barato. Eu nunca vi um varejista fidelizando um consumidor por preço. Agora, pela experiência, é muito comum que ele fidelize, né? Então, quando a gente analisa ao longo do tempo, a gente nota que preço aparecia como uma fração importante, um atributo importante, mas um produto fácil de encontrar na loja também era importante, mas ao longo do tempo a questão da experiência em loja passou a ser cada vez mais valorizado, né? A gente tem o fato de tudo que eu preciso ser encontrado numa mesma loja, sempre tem o que eu quero em estoque, como as duas principais variáveis de atributos que mais se desenvolveram ao longo dos 3 últimos anos, e a gente consegue ver o quanto, né, a gente sai dessa questão de preço ou de outros fatores para entrar para uma questão de atributo de experiência em loja. Quando a gente fala de experiência em loja, é muito importante que para a gente poder explorar o potencial, né, e desenvolver aquele ponto da frequência de compra e a intensidade, que a gente aproveite e pegue uma carona nas tendências que mais têm movimentado o mercado brasileiro. E aí, de novo, eu volto no ponto da saudabilidade que eu mencionei agora para vocês. 9 a cada 10 brasileiros já adotaram pelo menos um hábito saudável na sua rotina. Seja redução de sal, redução de açúcar, de gordura, mas já existe uma consciência muito grande do brasileiro em relação à prática de hábitos saudáveis. 60% dos brasileiros têm consciência de que estão acima do peso, estão dispostos a gastar mais com produtos saudáveis, frequentam médicos. 4 a cada 10 lê atentamente o rótulo dos produtos para entender os atributos e os ingredientes daquele produto que está sendo ofertado. Ou seja, existe uma tendência muito forte que, bem explorado, pode fazer com que aquele consumidor aumente a frequência ou aumente a intensidade. E, de novo, um dos caminhos que podem ser fortemente explorados para isso é a gente conseguir entregar uma cesta mais ampla para o consumidor. Uma experiência de compra em que ele encontre o que ele esteja buscando, seja pela oferta do produto, seja para uma opção completa de compra, e a gente entende que a saudabilidade pode ser uma opção por isso. A gente tem visto cada vez mais vocês, varejistas, em conjunto com a indústria aqui presente também, desenvolvendo soluções para o consumidor nesse sentido. E no nosso entendimento e pelas análises que a gente já fez, a gente vê exatamente essa via de crescimento de poder aumentar essas ocasiões de compra, né? Então, como a gente consegue criar novas ocasiões de compra para esses produtos para poder alavancar a categoria. Eu acabei de mencionar para vocês, se o carrinho de compra do brasileiro, de uma forma geral, ele está 8% mais curto em relação ao que ele era um ano atrás, quando eu olho o carrinho de compra de produtos saudáveis do brasileiro, ele está 11% maior do que ele era um ano atrás. Tá? Então, o tempo que eu tinha hoje para debater sobre o mercado com vocês aqui ele era mais curto, mas eu queria deixar uma provocação para vocês e um estímulo de uma reflexão sobre o quanto trabalhar com vias de novas ocasiões de consumo a partir de tendências que vêm ganhando força no mercado brasileiro passa a ser uma tendência cada vez mais forte, e a saudabilidade é hoje uma dessas principais tendências. Tá? Então, ter esse entendimento é fundamental. E aí eu deixo, obviamente, também um merchandising aqui do que a Nielsen faz, que para um consumidor cada vez mais multicanal, que toma decisões cada vez mais rápido na gôndola, 38 segundos para tomar uma decisão, né, e cada vez menos olhar em relação a onde ele está comprando, o que ele está comprando, entender, né, o que acontece no varejo, né, sabendo se aquele ponto que eu penso em abrir uma loja é um ponto promissor ou não, qual o planograma que eu tenho que ter na loja, se o meu posicionamento de preço está adequado ou não, como eu vou trabalhar com as minhas informações de CRM para clusterizar bem os meus consumidores, e como eu vou oferecer opções de sortimento para clusterizações de loja para o meu consumidor, são fundamentais, e a gente tem soluções para ajudá-los em cada uma dessas frentes. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas soluções, convido também a passar no nosso stand para conversar com os nossos especialistas. Pessoal, pelo meu tempo, hoje, o que eu tinha para trazer para vocês era isso, mas, de novo, convido a vocês a conversarem conosco, tem muito conteúdo que a gente pode compartilhar com vocês e aprofundar sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção de vocês e um ótimo evento a todos. Até mais, pessoal!